ela favorece o Flamengo, que é o time mais rápido, e vai jogar num campo que favorece os times que são mais rápidos. O Botafogo deu uma aula de jogar em transição rápida, de jogar com posse de bola na velocidade do Nilton Santos. Prejudica os dois quando a gente pensa no espetáculo para o torcedor, que com a saída do jogo do Maracanã para o Nilton Santos, essa redução é de quase 30 mil torcedores. Então, 30 mil torcedores vascaínos e flamenguistas não poderão ir ao Maracanã. Pior, 8 mil foram tirados porque, até o momento, os setores estão fechados pelo BEP. E Norte e Sul, é isso? Exatamente. E prejudica pelo espetáculo também. Agora, esses posicionamentos eu até entendo quando os jogadores escolhem, porque a informação que eu tenho é que o grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Nilton Santos, porque eles jogadores escolheram? Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem entre comissão técnica, diretoria, com os jogadores no CT Moacir Barbosa, e os jogadores escolheram porque eles acreditam que vai desfavorecer o Flamengo para poder se adaptar melhor, porque no final das contas, o Vasco também está saindo da sua zona de conforto. Sim. E aí o Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco da Gama, ele deu a justificativa também de que o Flamengo não tinha respondido o Vasco no domingo e que também o Flamengo não deixaria o Vasco ter o controle dos camarotes, da venda de bares e tudo mais. E você não acha que isso irrita? Não, isso pode irritar, Fernanda. O ponto é pelo aspecto financeiro que ele está fazendo isso. No aspecto financeiro, ele vai perder dinheiro jogando no Nilton Santos, porque até o momento os setores estão fechados, o torcedor do Vasco não tem nenhuma garantia que vai lotar o seu setor e nem o do Flamengo, até porque é um estádio no sábado de carnaval que tem um acesso mais complicado também, e a renda no Maracanã é muito maior. Então, mesmo dividindo renda no Maracanã, para quem não sabe, a renda do primeiro jogo e do segundo jogo, até conversei isso com o Venê, a informação que a gente tem é que é dividida, é 50-50, então digamos que no Maracanã você tem um lucro de 2 milhões de reais. Vai ficar 1 milhão para o Vasco e vai ficar 1 milhão para o Flamengo. A chance de ter um lucro de 2 milhões de reais no Nilton Santos é zero. O Vasco vai estar perdendo dinheiro jogando no Nilton Santos. O posicionamento que a diretoria do Vasco faz é... Vai ser meio a meio, né, gente? É meio a meio. Os dois jogos. É meio a meio. Nós não temos que ceder ao que o Flamengo quer. Mas, na verdade, para ser muito honesto, nessa situação toda, se é uma defesa dos jogadores, ok, tem um argumento aí que eu posso discordar e que eu discordo, para mim não tem vantagem nenhuma, mas tem um argumento. Agora, o argumento financeiro de que o Vasco não vai poder controlar isso aqui ou controlar aquilo ali para jogar no Nilton Santos, não procede. O argumento financeiro de jogar no Maracanã seria muito melhor para o Vasco no lado financeiro também, porque essa divisão de renda seria maior. São 30 mil pessoas a menos. É conta rápida, é matemática. O ponto, cara, que eu discordo e que eu lamento é justamente isso. Eu acho que o futebol carioca ele receberia um clássico e um espetáculo muito maior jogando no Maracanã, entre o Vasco e entre o Flamengo. O Vasco poderia ter entrado em acordo com o CEO do Maracanã e depois com o Flamengo, para nesses 2 dias fazer uma logística de jogo, abrir a venda de ingressos antes, porque o Vasco seria mandante, para que o lado do Vasco fosse lotado. E a gente vai ver no sábado, com todo respeito ao Nilton Santos, teoricamente, até o momento, 2 setores fechados, garantia nenhuma de que o Vasco vai conseguir vencer ou vai ter, tecnicamente, algum tipo de vantagem com o Flamengo, e eu lamento muito, porque quem perde é o futebol carioca, quem perde são os torcedores, e no quesito financeiro, que foi um dos argumentos, não faz sentido também. Venê, a gente consegue, então, enxergar aí uma informação do Lucas Pedrosa, que também a escolha foi dos jogadores. O principal motivo foram os jogadores. Então a gente tem uma balança muito forte aí, entendendo que a diretoria do Vasco tem essa conversa, porque a gente sabe que tem alguns clubes que isso talvez não seria um marcador, né, para uma escolha. E o Vasco escolheu ser. Então, assim, a gente tem um ponto aí, como o Pedrosa falou, ele pode não concordar, né, mas que é uma escolha dos jogadores. E tem um outro ponto aí que eu acho que, na verdade, talvez o Vasco possa ter olhado, não é a questão do seu torcedor e da questão esportiva, e o campo favorece o Flamengo, porque a gente sabe que para um jogo rápido, para um jogo intenso, o sintético ajuda, né, a velocidade do jogo, mas olhar uma parte mais burocrática. Passa o ano inteiro implorando para o Flamengo para jogar no Maracanã. Eu estou falando o que eu ouvi, porque eu olhei a entrevista do Marcelo ontem. Passa o ano inteiro implorando para jogar no Maracanã. Aí, agora precisou jogar. O Flamengo não responde. Então vamos fazer o seguinte? Então eu não vou jogar. É plausível para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o estádio Nilton Santos. Se fosse em São Januário, eu ia concordar plenamente, porque é a casa do Vasco, é ali que o Vasco se sente em casa. Mas a partir do momento que tira o jogo do Maracanã e leva para o Nilton Santos, para, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto. Então, o Flamengo perde, mas o Vasco também vai perder bastante. E nessa situação, nessa troca de estádio, eu acho que o Flamengo ainda vai sair ganhando,
tecnicamente falando, dentro de campo, vai ser muito melhor para o Flamengo. A gente está falando de um estilo de jogo que o técnico Felipe Luiz ama, que é uma transição rápida, um futebol intenso, e a grama sintética permite isso ao time do Flamengo. E não ao time do Vasco da Gama, que é um time extremamente mais lento, inclusive. Então, acho que o Vasco da Gama errou demais nessa decisão, e eu tenho a minha opinião. Quem mais perde é o torcedor, é o espetáculo. E eu falo por mim. No sábado de carnaval, eu gostaria de ir ao Maracanã, eu estava programando para ir como torcedor. No Newton Santos eu não vou, o acesso é muito mais difícil, e aqui não é nenhuma crítica ao Newton Santos, é porque é muito mais complicado, não tem como. E além disso, se a gente for parar e analisar o valor dos ingressos, olha só, para mim foi uma decisão trágica, em todos os sentidos. Porque os jogadores preferem. Mas será que talvez eles não queriam... Gente, eu tô aqui para causar o caos, tá? Será que eles não queriam exatamente isso? Você, como rubro-negro, você não vai no jogo, porque você tirou você da sua zona de conforto. O torcedor vascaíno também não vai. Tudo bem, proporcionalmente falando, vai dar olhando do lado do Vasco. E ainda tem o lado financeiro que o Pedrosa mencionou, com todo respeito ao Marcelo Santana. Aquilo ali me pareceu uma justificativa para o torcedor vascaíno, para a massa vascaína. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, o Vasco da Gama vai sair no prejuízo. Essa conta rápida que só o Pedrosa faz aqui, gente, né? E assim, não, pode pegar... que a gente não faz. Fernandinha, o estádio Newton Santos já recebe menos torcedores, óbvio, a capacidade é menor. Sim. Com dois setores fechados, gente, não faz o menor sentido essa mudança. Eu vou dar minha opinião. No Newton Santos. Pelo contrário, perdeu tal como perdeu o Flamengo, mas eu acho que o grande perdedor nessa história toda é o torcedor, é o espetáculo. Estamos falando de um campeonato que já não tem muito, sabe, aquela paixão do torcedor atualmente, que os estádios estão vazios. Aí tem uma decisão como essa, eu lamento. Mas eu entendo o Vasco. Eu acho que o Vasco, como mandante, ele pode levar o jogo para onde quiser. Mas as justificativas, a mim, para onde quiser, não. Porque onde ele queria, não pode. E São Januário, Pedrosa? Eu acho que o grande absurdo de toda essa história é o Vasco não poder jogar na sua casa porque o BEP não garante a segurança. Isso é um completo absurdo. Existem vários estádios no Brasil inteiro que têm estádios menores, que têm clássicos, que recebem clássicos e que conseguem ter normalmente o jogo rolando. Confusão, Pedrosa? Confusão tem no Maracanã, confusão tem no Newton Santos, confusão tem em São Januário, confusão tem em todos os estádios do Brasil. O BEP ser incompetente de não conseguir garantir a segurança de São Januário é uma punição ao Vasco da Gama. Agora, eu vou concordar com a escolha do Newton Santos? Não vou concordar. Eu vou concordar com o absurdo e com a narrativa do BEP de que lá não é possível ter a segurança e o Vasco sempre é punido por não conseguir jogar na sua casa. Eu também não vou concordar. O Vasco está sempre sendo prejudicado porque tem casa. O Vasco é prejudicado porque tem casa. Eu não consigo aceitar isso também. Muito bem, e o meu fogão? Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras dos jornalistas do SBT, tanto o Venê, tanto o Lucas Pedrosa, tanto a Fernanda Maia, analisando toda a situação envolvendo Vasco da Gama e Flamengo, que vai ser realizado no estádio Newton Santos. Inclusive, nesse momento, o Vasco da Gama está em campo e no Newton Santos, inclusive, se preparando para o confronto do Clássico 2 Milhões. Agora, atualização para vocês relacionada a Lloyd Augusto. Informação divulgada pelo canal Atenção Vascaínos. Informação até importante sobre o Lloyd Augusto e que ele deve chegar, né? As informações, esperado. O atacante Lloyd Augusto deve chegar ao Rio de Janeiro no início da manhã desta quinta-feira, dia 27, ou seja, mais conhecido como amanhã, no Aeroporto Internacional do Galeão. O jogador angolano esteve hoje no consulado em Portugal, finalizando a burocracia de documentação para viajar ao Brasil. Aí vocês me perguntam, que situação é essa que o Lloyd Augusto está ajeitando, está ajustando para que possa viajar para o Brasil? Primeiro ponto, ele está ajustando a situação do visto, né, para que ele possa, né, ter a sua regularização no BID. Aí, aos que perguntam, sem passar pelo consulado ele conseguiria jogar no Vasco? Não, não conseguiria automaticamente por conta da situação do visto. Conseguiu o visto, já era. Aí pergunto também, o Lloyd vai atuar à frente à equipe do Flamengo no estádio Newton Santos? Cara, só se acontecer uma coisa muito fora de série para que o Lloyd possa atuar contra o Flamengo no estádio Newton Santos. Porque para o Lloyd conseguir atuar, o Vasco teria que conseguir regularizar o atleta até quinta-feira, ou seja, amanhã. Ele chegando teria que resolver toda a papelada muito rápido, conseguir ali a regularização para que possa atuar. Se for na sexta-feira, por exemplo, não consegue.
E aí, meu achismo, fisicamente ele aguenta jogar facilmente, porque ele estava em temporada lá no Alanyaspor. E aí, automaticamente, se ele conseguir essa regularização tão rápida e histórica assim, né, velocidade histórica, e ele atuar contra o Flamengo, vai ser um ganho ali para o técnico Fábio Carille, que vai ter já as opções de Benjamin Garré e a tendência também de Nuno Moreira, que não foi regularizado ainda, até a postagem desse vídeo, até eu estar fazendo esse vídeo, não foi regularizado ainda. Benjamin Garré já foi, então já está liberado para enfrentar a equipe do Flamengo. Mas o Lloyd, eu acredito que ele deve só ficar à disposição para a segunda partida, que vai ser lá no Maracanã. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito, mas muito pouco, para a gente alcançar 50 mil, quanto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!